Então, sintetizando, uma descrição definida, ela tem a seguinte forma, tá? Começa com um artigo definido, né? Novamente, no inglês só tem um, né? Se você está lendo o texto em inglês, você só vai encontrar o de lá, né? No português nós temos dois, o artigo definido o ou a, no singular, tá? Porque se for no plural, tem mais de um indivíduo, né? Então vamos considerar apenas o singular. Mais adiante a gente vê algumas situações especiais em que você pode usar o plural também, tá? Se você está considerando o alemão, você tem três: o masculino, o feminino e o neutro. Mas a descrição definida tem essa forma: artigo definido seguido de uma expressão que indica um universal, tá? Seguido de uma expressão. O universal é então a expressão que, digamos assim, te dá a carga descritiva da descrição, né? Que é o responsável pela descrição. Se você colocou um artigo definido aqui, é uma descrição definida. Se você colocou um artigo indefinido, é uma descrição indefinida ou ambígua, como o Russell chama, tá? Então vamos prestar atenção nas descrições definidas, tá? Expressão descritiva. Ou vamos abreviar, vamos falar o fi, onde fi é uma expressão descritiva. Pode ser o maior filósofo da história, por exemplo, tá? Ou pode ser o atual presidente da França, tá? Ou pode ser o maior jogador de futebol da história e assim por diante, tá? Nós colocamos o artigo definido e uma expressão descritiva que se segue, tá? A gente pode falar de maneira muito esquemática dessa maneira: o fi aqui é a letra grega fi, onde fi é qualquer expressão designando uma propriedade, tá? Ou como alguns filósofos fazem, inclusive o Russell, tá? Já usando um vocabulário um pouquinho mais lógico, é falar da seguinte maneira, né? O indivíduo X tal que X tem a propriedade φ, tá? É uma maneira mais esquemática, mais abstrata, mais lógica de você indicar uma descrição definida, tá? Agora não importa muito, importa que você capture a ideia de que uma descrição definida é composta do artigo definido, definido, hein? Se você trocar pelo indefinido, estraga tudo, tá? Ela deixa de ser descrição definida. Então, a descrição definida é composta pelo artigo definido mais uma expressão descritiva. Pode ser φ, tá? Ou pode ser nessa forma esquemática: o x tal que φ de x. O indivíduo x ou particular x tal que esse particular tem a propriedade φ. Vamos focar na descrição definida, né? Então, esses exemplos, né? O maior jogador da história, né? O autor do Pentateuco, né? Não sei nem se tem um autor do Pentateuco, mas o autor do Evangelho segundo São Mateus, tá? O criador do Bob Esponja, por exemplo. O criador do Bob Esponja. O criador do Bob Esponja é uma expressão descritiva, né? É um universal que não se aplica a esse indivíduo, tá? Quando eu coloco lá o criador do Bob Esponja, eu estou esperando ou estou indicando que eu acho que criador do Bob Esponja se aplica a um e apenas um indivíduo, tá? O ator de Breaking Bad, ou o protagonista de Breaking Bad, tá? Então eu estou colocando ali, indicando que a protagonista de Breaking Bad se aplica a um e apenas um ator, tá certo? Então são expressões como essa que nós vamos começar a estudar agora, tá? Ou mais falando de maneira um pouquinho mais precisa, o que elas significam. Vamos olhar então para descrições definidas e vamos ver, para ver o que está por trás, ou em que circunstâncias, o que elas estão nos indicando, as descrições definidas. Vamos pensar quando elas falham, quando elas não estão funcionando bem, tá? Por exemplo, ela pode não funcionar bem se não existir nenhum indivíduo no mundo que tenha aquela propriedade, tá? Quando eu digo, por exemplo, o arquiteto do Monte Everest, tá? Deixando de lado a ideia metafórica que Deus pode ser o arquiteto do mundo, etc. Arquiteto, eu quero dizer arquiteto mesmo, que estudou arquitetura, foi etc, e foi lá e projetou o Monte Everest, tá? O arquiteto do Monte Everest, tá?
Se eu não estou escrevendo ficção, se eu não estou contando historinha para crianças, mas eu estou falando em sério, se eu estou fazendo ciência, se eu disser o arquiteto do Monte Everest, tá? De quem é que eu estou falando? De ninguém, porque não existe arquiteto no Monte Everest, né? O Everest é uma formação natural, ninguém foi lá projetar o Everest, etc, etc. Tá? Ou um outro exemplo que o Russell dá, nesse texto de 1905, ele diz: o atual rei da França. Né? Olha, a França deixou de ser uma monarquia muito tempo antes, então não existe um atual rei da França, não existia em 1905, menos ainda agora. Né? Vamos pegar essa expressão: o atual rei da França é blá blá blá, tá certo? O atual rei da França é bonitão, alguma coisa assim. De quem é que eu estou falando quando eu falo do atual rei da França? Não é o presidente. O presidente não é rei, hein? A França não é uma monarquia mais há muito tempo. Tá? Não adianta falar que o Macron é o indivíduo de quem eu estou falando, porque o Macron não é rei. O Macron é presidente da França. Tá? Então, quando eu digo o atual rei da França, ou o arquiteto do Everest, tá? E várias outras situações, por exemplo, o maior número primo. Se você conhece um pouquinho de aritmética, você sabe que não existe o maior número primo. Tá? A quantidade de números primos é infinita. Então, em todos esses casos, a descrição está sendo defeituosa, ela não está falando de ninguém. Não é que ela está sendo ambígua ou indefinida, não, hein? Ela não está sendo ambígua ou indefinida. Ela está sendo defeituosa porque não está falando de ninguém, de nada. Porque nada no mundo satisfaz ou tem aquele conteúdo descritivo. Então, atual rei da França, agora no século 20, 21, atual rei da França não existe nenhum. Tá? Arquiteto do Monte Everest, não existe nenhum, nem nunca existiu, tá certo? E maior número primo, não existe nenhum, nem nunca vai existir o maior número primo. Então, essas expressões todas, elas têm o defeito de seguinte: não existe nenhum indivíduo no mundo, nenhum particular no mundo que satisfaz o conteúdo descritivo. Então esse é um tipo de defeito que as descrições definidas podem ter. Se a gente quiser usar descrições definidas num discurso científico ou num discurso tentando expressar conhecimento, tá? Para tentar expressar conhecimento, você tem que querer falar de algo, tem que querer falar de um objeto. Então, a primeira coisa é que tem que existir, se não existir nenhum objeto que tenha aquele conteúdo descritivo, se não existir nenhum objeto ao qual aquele conteúdo descritivo se aplica, ou se não existir nenhum objeto que tenha aquela propriedade, então a descrição é defeituosa. Ela serve para você fazer ficção. Contar historinha eu consigo, tá? Quem entrou aqui e deixou o unicórnio de presente para você, o Papai Noel entrou, na ficção está cheia de descrições definidas que não tem nenhum objeto que satisfaz, mas nós estamos falando agora de conhecimento e de verdade, não é mais de ficção. Então esse é um primeiro defeito, entre aspas, né, para efeitos de conhecimento, para efeitos de verdade ou falsidade, que uma descrição definida pode ter. Ela pode não existir nenhum indivíduo no mundo que satisfaz o conteúdo descritivo. Mas pode ter um segundo defeito, quando tem vários indivíduos no mundo. Se eu digo, por exemplo, para você, né, o atacante do Flamengo, de quem que eu estou falando? Tem vários atacantes do Flamengo. Né? Ou se eu digo o deputado em Brasília, né, eu estou falando de alguém em particular? Eu gostaria de falar de alguém em particular, mas não consigo, não estou falando desse alguém em particular, porque tem vários deputados em Brasília. Né? Ou então se eu digo o grande filósofo, né? De quem que eu estou falando? Tem vários grandes filósofos, tem Kant, tem Aristóteles, tem Platão, né? Tem vários grandes filósofos. Tá? Então, o aluno de filosofia, ou a aluna de filosofia, de quem eu estou falando? Se o meu objetivo, veja bem, se o meu objetivo era falar de um objeto determinado, essas expressões que eu usei, né, o grande filósofo, a aluna de filosofia, tá, o atacante do Flamengo, essas são expressões defeituosas, porque eu não estou conseguindo falar de um único objeto. Mas agora o defeito é o contrário. Antes era que não existia nenhum, tá?
Agora é que existe mais de um, existem vários, e eu também não estou conseguindo me falar de um especificamente, me concentrar em um especificamente, ou me referir a um especificamente, ou pensar em um especificamente, porque tem vários objetos no mundo que satisfazem essa descrição. Tem vários objetos no mundo que têm a propriedade que eu estou usando na descrição definida. Então, olha aqui, são dois defeitos. Um defeito é quando não existe nada. Outro defeito é quando existem várias coisas. A descrição definida, como o nome diz, ela é definida, é direcionada a um e apenas um objeto. Tá? É um e apenas um objeto. Então, a descrição definida para funcionar bem ou para nos dar conhecimento, tá? Para cumprir a sua função, afinal de contas é para isso que a gente coloca o artigo definido ali, ela tem que satisfazer duas condições fundamentais. Primeira condição, tem que existir pelo menos um objeto que satisfaz a parte descritiva. Lembrando, a parte descritiva é o que vem depois do artigo definido, tá? É o φ, ou então é o tal que x tem a propriedade φ, tá? Então tem que existir pelo menos um objeto que satisfaz o conteúdo descritivo. A gente pode chamar isso passou a ser chamado no século XX da condição de existência. Tem que existir pelo menos um indivíduo, tá? E a segunda condição, igualmente importante, é a chamada condição de unicidade, tá? Quer dizer, que tem que existir no máximo um indivíduo. Então, existência está dizendo que tem pelo menos um indivíduo que satisfaz o conteúdo descritivo. E a segunda condição é a condição de unicidade, que está dizendo que tem no máximo um indivíduo que satisfaz o conteúdo descritivo. Então, uma descrição definida, por exemplo, né? O reitor da Unicamp em 2020, ou em agosto, o reitor da Unicamp em setembro de 2021, alguma coisa desse tipo. Então ela funciona, ela está falando de um único indivíduo, tá certo? Por quê? Em primeiro lugar, existe um indivíduo no mundo que tem a propriedade de ser reitor da Unicamp em setembro de 2021, existe um indivíduo no mundo que tem essa propriedade. E em segundo lugar, só tem um indivíduo, quer dizer, no máximo um indivíduo tem essa propriedade no mundo, não tem dois ou mais reitores da Unicamp. Então, como essa descrição satisfaz essas duas descrições, existência e unicidade, você pode usar essa descrição para falar do indivíduo que está lá, tá? Antônio José Meireles, tá certo? Do indivíduo que está lá, que você não está vendo, você não está vendo ele não está, eu imagino, a menos que você esteja assistindo essa aula com o reitor da Unicamp, né? Vamos colocar o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, em setembro de 2021. Acho que fica mais dramático, né? Eu dizer o presidente dos Estados Unidos em 2021, essa expressão eu posso usar para falar do Biden, eu posso usar, e essa expressão eu vou usar para ter conhecimento a respeito do Biden, porque, em primeiro lugar, existe pelo menos um presidente dos Estados Unidos em 2021, ao contrário de o rei dos Estados Unidos em 2021. Né? Então, existe um indivíduo que é presidente dos Estados Unidos em 2021 e existe apenas um indivíduo, quer dizer, não tem mais de um, ao contrário de o atacante do Flamengo ou ao contrário de o deputado republicano em 2021. Se eu disser o deputado republicano em 2021, eu não estou mirando em nenhum deles, porque tem vários, certo? Tem vários. Então, o presidente dos Estados Unidos em 2021 satisfaz a condição de existência e satisfaz a condição de unicidade, então é uma descrição definida que eu posso usar para falar de um objeto, ainda que eu não tenha acquaintance com esse objeto. Nem eu, nem vocês, imagino, a menos que você esteja vendo esse vídeo do lado do Biden, você não tem acquaintance com o Biden, mas você pode usar essa descrição definida que tem propriedades que univocamente se aplicam ao Biden para falar dele, para conhecer coisas dele. Né? Então, nos próximos vídeos nós vamos ver como o Russell bota isso para funcionar. Mas então, essencial na descrição definida é satisfazer a condição de existência e unicidade. Se não,
ela é uma descrição definida falha, ela não cumpre a sua função.